Olá, olá! Sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo por aqui. O tema de hoje é sobrancelhas. Eu vou responder as perguntas que vocês deixaram pra mim. Bora falar sobre sobrancelhas? Vamos conversar hoje sobre sobrancelhas. Eu vou responder todas as dúvidas que vocês deixaram nas caixinhas. Na caixinha lá dos stories. Eu amei as dúvidas que vocês deixaram. Amei, amei, amei. Hoje vou responder todas as perguntas porque as perguntas são muito interessantes. Muito, eu adorei. Daqui uns dias a gente volta com o tema de sobrancelha, se vocês quiserem. Eu quero trazer pra vocês o tema de quais são as mensagens. Uma sobrancelha mais reta, uma sobrancelha mais arqueada, uma sobrancelha muito arqueada, uma sobrancelha muito redonda, muito fina ou muito grossa. Todas elas transmitem para as outras pessoas alguma coisa. A gente fala muito através do olhar e a gente se expressa muito através realmente da movimentação dos nossos músculos faciais. E a sobrancelha, ó, ela levanta muito. Então a gente mexe demais. É muito importante sim ter um cuidado bem bacana com as nossas sobrancelhas, porque elas estão muito associadas ao que nós estamos transmitindo para os outros. Você sabia que você pode transmitir brabeza, ser uma pessoa mais fechada, ser uma pessoa tímida, ser uma pessoa mais quadrada no sentido de antiga, ou ser uma pessoa mais feminina ou mais infantil, ou ser uma pessoa mais empoderada, ou ser uma pessoa que transmite mais força. Tudo isso somente através da sobrancelha. Então é importante a gente cuidar delas, né? Por isso que eu vou começar aqui hoje, então, o tema de sobrancelha, na live de hoje, vai ser de perguntas e respostas, ok? Vamos começar pela pergunta da Vanessa. Ela disse, minha dúvida é se refaço ou não a micro. Vamos falar um pouquinho sobre micropigmentação? Micropigmentação, gente, hoje em dia nós temos já técnicas super avançadas. Temos técnicas muito bacanas que deixam a sobrancelha muito natural. E tem outras técnicas que deixam ela mais marcada. Você precisa... Se você quiser fazer uma micropigmentação, é escolher um bom profissional. Um profissional que entenda o que você quer, que entenda as tuas feições, que entenda as tuas medidas e não que faça um copia e cola, não que deixe a sobrancelha igual para todo mundo. Quanto a Vanessa perguntou se refaz ou não, o que eu te diria? Se tu gosta muito da tua sobrancelha, refaz, porque tu vai continuar com esse sentimento bom. Agora, se tu pensa, né... Será que vale a pena financeiramente? Será que vale a pena pro meu dia a dia? Eu já gosto de preencher ela com sombra, com lápis, com delineador, com o que for. E talvez não valha a pena. O que eu penso? Para quem que mais vale a pena a micropigmentação? Para quem tem a sobrancelha com muitas falhas, muito clara, ou então muito diferente uma da outra. Aí vale super a pena, vale muito, 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 muito. A Daniele.neto falou que ela nunca consegue acertar a sobrancelha. Se eu puder te dar uma dica aqui, é antes de você pegar pincel, antes de você escolher o produto, é você entender o que você precisa na sua sobrancelha. Se você puder, o melhor é você ir na design de sobrancelha o quanto antes você puder e o quanto mais você puder. Por quê? Se você não consegue acertar a sua sobrancelha, muito provavelmente é porque você tem uma diferente da outra, o que é super normal. Ou você tem pontos a ser corrigidos. Se você já conseguir corrigir, quanto mais você conseguir corrigir com os pelos, vai ficar mais fácil na hora da correção com a maquiagem. Vai ficar muito mais simples, muito mais fácil. Então, minha primeira dica é: conheça melhor a tua sobrancelha. Faça a sua sobrancelha numa designer de sobrancelha, numa profissional bem adequada, ou num profissional, porque tem homens também nessa área. Faça realmente em profissionais bem legais. Depois vai ficar mais fácil de você acertar. Outra coisa, entenda aonde você precisa preencher. Tem pessoas que precisam preencher que nem eu, preencher a sobrancelha inteira. Tem pessoas que vão preencher só na falha. Então você precisa entender isso e com as próximas perguntas você vai entender um pouquinho mais, tá, Dani? A Raquel.Goulart perguntou qual tom de sombra você indica para pessoas alemoas que fique o mais natural possível. Gente, primeiro uma explicação aqui pra vocês. O que é uma pessoa alemoa? Aqui no sul do Brasil, a gente chama as mulheres, né, de origem alemãs, né, de origem alemã, de alemoas, porque é um apelido, vamos dizer assim, carinhoso. Eu sei que no português isso tá errado, porque o feminino do alemão é alemã e não alemoa, tá? Só pra avisar, só pra explicar pra vocês o que é uma pessoa alemoa. Então, uma pessoa alemoa seria, por exemplo, eu, que sou de origem alemã. Nas misturas aí da minha origem, tem a mistura de alemã também. Normalmente quem é alemã é pele bem clara e cabelo claro também. Não sei se o pelo dessa pessoa, o pelo da sobrancelha vai ser tão claro assim ou não. Vamos partir do princípio aqui que é algo parecido comigo, tá, Raquel?
Pra ficar mais parecido, mais natural possível, sempre, em qualquer pessoa, seja branquinha, seja de pele negra, seja de pele média, seja ruiva, seja o que for, o mais parecido com a raiz do teu cabelo. Sim. Agora, tem alguns poréns, tem alguns detalhes que a gente tem que perceber. Todo mundo vai usar uma sobrancelha mais, a cor, né, pra preencher a sobrancelha, mais acinzentada. Menos as ruivas. Então as ruivas, elas vão usar cores mais avermelhadas. Quem tem a sobrancelha, então? Diferente do cabelo, vou dar um exemplo aqui. Você pintou o seu cabelo de vermelho e a tua sobrancelha é mais marrom. Você precisa usar um tom mais avermelhado na tua sobrancelha para ficar um pouco mais adequado. Se você tem a sobrancelha mais escura e você platinou o seu cabelo, ou, né, não vamos num extremo tão grande, você realmente fez o seu cabelo bem mais loiro, né, clareou bastante o cabelo. O que você vai fazer? Você vai sim preencher a sua sobrancelha com o tom mais natural dela, porque não tem como clarear tanto assim a sobrancelha, a não ser que você pinte a sobrancelha, pigmente a sobrancelha com a tinta do cabelo mesmo. Isso existe, tá? Existe. Tem como fazer isso e eu indico? Indico se for muita diferença, certo? Se a tua sobrancelha é muito escura e você precisar clarear com a maquiagem, a dica é: primeiro, na hora que você estiver aplicando base ou corretivo, aplica por cima da sobrancelha. Sim, preenche ela. Depois você vem com uma sombra, com um gel, com o produto que for, da cor que você escolher, que seja mais parecida, que fique mais harmônico, e aí você sim faz, né, o desenho da tua sobrancelha com o produto. Certo? É bem importante a gente entender que quando uma pessoa olha para outra, existe um rastreio ocular que já foi comprovado pela ciência. O que é isso? Quando a gente olha para alguém, a gente olha sempre primeiro para os olhos. Quando tu olha para os olhos, gente, a sobrancelha ela faz parte do olhar. Depois a gente vem para o centro dos olhos, desce pelo nariz e vem para a boca. Essa é a leitura ocular que a gente faz de outra pessoa. Tá coçando a minha orelha, gente. Por que a maquiagem, gente, do centro do rosto é tão importante? Ela é muito mais importante do que o teu contorno, do que o teu blush, por causa dessa visão, que a pessoa vai lá retinho pros teus olhos, tá? Então presta atenção na tua sobrancelha. Sim, na cor, no formato e na mensagem que você tá passando através dela, que a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Olha só, sendo, né, uma pessoa que vai fazer, que não quer deixar a sobrancelha muito escura, tons mais claros e mais acinzentados, não sendo as ruivas, vai ficar melhor. Um marrom, por exemplo, muito avermelhado, nunca vai ficar bom em quem tem a raiz do cabelo mais acinzentada, assim como eu. Olha o quanto acinzentada é a raiz do meu cabelo. Então, mesmo que eu tenha o cabelo loiro, a gente nunca vai pegar a referência do cabelo, porque senão minha sobrancelha seria muito dourada, muito amarela, ia ficar esquisitíssimo. Agora, a raiz do cabelo, né, não tem como chegar lá, mas a raiz do cabelo, sim. A raiz do cabelo, ó, a gente vai pegar como uma referência, olha ali, ó. Dá pra ver, ó. Uma referência, certo? A Raquel também perguntou, é verdade que sombra em gel e líquida para sobrancelhas fazem os fios caírem? O que devo usar? Não, não é verdade, isso é um mito. O que faz os pelos, né, caírem, os fios da sobrancelha caírem com o tempo, existe uma teoria, ela não é comprovada, eu pelo menos não sei de comprovação, mas existe sim uma teoria de que lápis ou aquelas canetinhas, né? A canetinha, eu digo aqui, aquele lápis retrátil, certo? Então, o lápis, ou aquele lápis retrátil, sabe? O lápis de apontar, ou o lápis retrátil, sim, eles vão entupir, né? Existe uma teoria que vai entupir o pelo, o poro, e vai caindo mais os teus pelos. Não é comprovado, mas eu evito sim usar lápis, tá? Cuidado, gente, com lápis que se dizem universal, de cor universal. Muito cuidado com isso. Não tem como dar certo pra todo mundo, tá? Aquela cor daquele lápis vai dar certo pra bastante gente, mas não vai dar certo pra todo mundo. Então, cuidado com essas receitas de bolo que tem por aí. Minha cunhada mesmo, no domingo, né, eu vi ela e ela me mostrou um lápis que ela comprou, que é uma cor universal. Pra ela, aquele lápis vai dar certo. Mas quando eu peguei ele na mão, gente, ele era cinza, igual a cor da minha... Aqui, ó, bem cinza. Então, não vai dar certo pra todo mundo, certo? Cuidado com isso. Então, gel, líquido, pastinha pra sobrancelha, nada disso necessariamente vai fazer mal pra tua sobrancelha, certo? Ou sombra também não. A Amanda99 perguntou: minha sobrancelha é preta e bem cheia. Qual é a melhor maneira de fazer as demarcações? Com corretivo? Então, vamos lá. Quem tem a sobrancelha muito escura e muito cheia, na hora de preencher a sobrancelha, não vai fazer um preenchimento que nem eu faço sempre aqui comigo, em mim. Não vai fazer aquele traço embaixo e não vai preencher toda a sobrancelha. Você vai pegar o seu produto de preenchimento aí, produto que for,
Você vai pegar ele e você vai preencher, por exemplo, aqui, ó, na falha. Então, se a tua sobrancelha é mais alta num lado, é mais baixa no outro, você vai vir só na falha. Por exemplo, se a tua sobrancelha aqui fora ela é falhada, você vai vir só na falha, fazendo esses tracinhos ali que eu fui fazendo. Depois, você vai pentear bem a sua sobrancelha pra deixar mais natural mesmo, que ela já é mais preenchida, que ela é mais cheia, certo? A correção, ela é feita, independente se tua sobrancelha é cheia, rala, falhada, a correção inversa sempre vai ser feita com base ou com corretivo, com um pincel língua de gato, assim, ó, por baixo, por cima, e se precisar, faz aqui no comecinho. Não indico que faça muito aqui no comecinho pra não deixar muito quadrada, tá? Sobrancelha muito desenhada aqui vai tirar a naturalidade da tua sobrancelha, tá? O que você está usando? Essa aqui é a sombra Coquette da MAC, a sombra que eu sempre uso. A Kátia falou comigo, acontece, se eu uso lápis, meus pelos caem mais. Olha só, né? Então, já conversei com várias pessoas que comprovam isso, que dizem, olha, se eu uso lápis, o meu pelo fica mais ralo, ele começa a cair. E se você fizer isso por muitos anos, né, todo dia, aplicar aquele lápis, pode ser que teu pelo não cresça mais, certo? A Rebeca perguntou como arquear a sobrancelha quando estiver tirando os pelinhos. Você primeiro precisa descobrir aonde é o ponto certo para você deixar a sua sobrancelha arqueada de uma maneira correta. Então eu vou pegar o próprio pincel aqui mesmo, certo? E eu vou posicionar esse pincel aqui, ó, do lado da bolinha do meu nariz, vai passar pela minha íris e aqui é o meu ponto alto da sobrancelha, tá? Essa é uma medida assim, ó, muito básica que eu recomendo pra você preencher a sua sobrancelha e não tirar os pelos. Rebeca, se você tem muita certeza da onde tirar os pelos da tua sobrancelha, para você não tirar o arqueado, você precisa deixar um ponto mais alto, você precisa deixar a sua sobrancelha levemente mais inclinada. Então a sobrancelha, para ficar mais arqueada, ela precisa ser mais baixa aqui, mais alta aqui e depois ela baixa de novo. Então, a diferença de uma sobrancelha reta e arqueada é que ela vai ser assim e depois assim. E uma sobrancelha toda arqueada, ela vai ser na diagonal, olha, inclinada, e depois ela inclina também. Nunca muito para baixo, senão vai deixar o teu olhar caído para lá. E o ponto mais alto, então, você não vai retirar os pelinhos ali de cima. Simples assim. Agora, gente, eu não indico que vocês façam a sua sobrancelha em casa, com pinça mesmo. Eu indico que vocês usem produtos de maquiagem. Por quê? Porque, gente, a possibilidade de você estragar a sua sobrancelha em casa é gigantesca. Eu faço a minha própria sobrancelha já desde 2015. Por quê? Quando eu me mudei pro Rio de Janeiro, né, eu saí da minha cidade aqui, eu me mudei para outra cidade, depois eu fui pro Rio de Janeiro, eu não tinha nenhuma referência, eu não conhecia ninguém no Rio de Janeiro, ninguém, e eu tinha medo de ir em algum lugar sem uma referência. Então, como eu não conhecia ninguém, eu fui eu mesma fazendo. Eu já tinha o design feito, porque eu fazia há anos da mesma profissional aqui na minha cidade, e fui mantendo o desenho. Nessa época, né, eu estudei cada vez mais maquiagem, e nos cursos de maquiagem a gente também estuda bastante sobrancelha. Eu não sou designer de sobrancelha, eu não faço a sobrancelha das minhas clientes ou das minhas alunas, mas eu indico muita coisa. Então, uma das minhas maiores indicações aqui é procure uma designer muito bem experiente, uma pessoa que você goste do trabalho dela, uma pessoa que você tenha referências positivas, tá? Então eu queria saber porque quando penteou a sobrancelha, mesmo que de leve, sai a base ou o corretivo ao redor. Talvez você tá colocando muita força, mesmo que você tá falando de leve, olha, quando eu penteio aqui ao redor, eu pego só no pelo, ó. Eu não encosto lá na sobrancelha, talvez é isso, a tua mão tá leve, mas a tua mão tá vindo daqui até lá. Porque aí sai mesmo, começa a sair a maquiagem. Agora, eu penteio só dentro dela, ó. E eu nem uso a mão tão leve assim, não. Porque se eu usar a mão leve demais, não penteia tanto. Então, tenta pentear mais dentro da sobrancelha. Talvez é isso. Como arquear uma sobrancelha grossa? Olha só. Se a tua sobrancelha, ela já é grossa e ela não é arqueada, então vamos supor que ela seja assim, ó. Tá? Bem grossa e ela é reta. Se você arquear ela, deixando ela mais grossa ainda, ela vai ficar muito grosseira. Então, para arquear uma sobrancelha que já é muito grossa, você precisa realmente tirar uns pelinhos. Você vai tirar uns pelinhos embaixo para arquear mais, aqui para deixá-la um pouco mais fina e aqui também. Então, realmente não faça isso sozinho em casa.
Como é que se faz sozinho em casa? Você vai sim sair do desenho um pouquinho mais no ponto alto, sair do desenho mais um pouco aqui por baixo e com corretivo você vai apagar um pouco aqui e apagar um pouco aqui. Para que a tua sobrancelha continue sendo grossa, só que aí, em vez dela ser um pouco mais reta, que ela é, no caso, porque se tu quer arquear, ela é mais reta, aí ela vai continuar sendo grossa, só que ela vai ficar um pouco mais angulosa, um pouquinho mais inclinada. Mas não é fácil de apagar uma sobrancelha quando ela é muito cheia. Vai ficar aparecendo, né? Apagar com o corretivo, com a correção inversa, tá? Então, não tem, assim, muito uma regra aqui pra eu te ajudar. A melhor aqui dica realmente é design de sobrancelha, porque, gente, às vezes, olha só, deixa eu pegar uma pinça aqui pra mostrar pra vocês. Então, olha só, gente, deixa eu chegar bem pertinho, vou dar um zoom pra vocês. Aqui, ó. Esse pelinho aqui, ó, por exemplo, tu tá vendo? Ele tá lá na minha sobrancelha, ele faz parte dela. Mas, se eu tirar, tá vendo que não vai fazer tanta diferença assim? Não vai abrir um buraco. A designer de sobrancelha, ela consegue, quando ela quer afinar uma sobrancelha sem deixar ela realmente fina demais, ela consegue tirar esse tipo de pelinho ali que eu te mostrei. Ela não vai tirar um pelo assim, ó, daqui, ó, que vai começar a fazer diferença, sabe? A Cláudia perguntou como passar o lápis para que fique bem natural. Na minha opinião, Cláudia, o lápis não é o produto que vai deixar mais natural a tua sobrancelha. Pra mim, é a sombra, tá? Não tá errado usar lápis. É o produto que de fato vai fazer mais cair o teu pelinho ali, numa teoria? Sim, é. Então eu não indico. Mas se tu já usa, se tu gosta, se pra ti não tem problema, se os teus pelos não estão caindo por causa disso, beleza. Agora, gel de sobrancelha, máscara de sobrancelhas, aquelas pastinhas que parecem delineador em gel, todos esses produtos que são molhadinhos, pra mim, eles não ficam tão naturais quanto a sombra. Só que isso é muito de pessoa pra pessoa. Porque, olha só, se você tem a sobrancelha muito cheia, você pegar um produto pastoso e você só desenhar o pelinho e você conseguir deixar isso natural, ótimo, vai conseguir deixar natural sim. Agora, se você não desenhar o pelinho, se você preencher a sobrancelha inteira, desenhando ela como se você estivesse fazendo realmente uma sombra embaixo da sobrancelha inteira, não vai ficar natural. Tu entende que a diferença é também na hora de preencher e não só no produto? Agora, o lápis, uma dica para deixar ele um pouco mais natural é apontar bem, nunca usar um lápis com a ponta muito grossa, desenhar os pelinhos e depois pentear. Certo? Sempre pentear depois. Então, as escovinhas de sobrancelha, seja assim, ou seja aquele pentezinho, ele não tá aqui agora o meu, aquela outra escovinha, se joga, porque vai sempre te ajudar a deixar a sobrancelha um pouco mais natural, tá? Deixa eu dar uma dica pra vocês sobre pigmentação da sombra. Eu acho que não tem nenhuma pergunta sobre isso, mas eu acho que é uma dica... Acho não, né? Tenho certeza que é uma dica super válida aqui pra vocês. Eu vou pegar uma bruma, podia ser água, tá? Não precisaria ser bruma. Eu vou pegar a bruma aqui. Antes de eu molhar o meu pincel, eu quero te dar uma dica aqui. Peguei a sombra que eu uso sempre, todos os dias, desde 2014 na minha sobrancelha. Sim, eu conheci essa sombra em 2014. E eu vou colocar aqui na minha pele, ó. Eu tô fazendo força, tá? Não tô fazendo leve, tô fazendo força, ó. Apliquei mais de uma vez, beleza? Agora eu vou molhar o meu pincel. Molhei, eu vou tirar o encharcado dele. Tem um papel higiênico aqui, ó. Eu vou tirar o encharcado dele, porque eu não quero encharcado. Eu quero ele apenas úmido. Poderia tirar na mão também. Vou pegar a mesma sombra, então é a mesma sombra, o mesmo pincel, e vou colocar aqui do lado. Acho que eu sequei demais o meu pincel, desculpa. Vamos lá, vamos molhar de novo. Só ao vivo, né, que essas coisas acontecem. Só ao vivo. Então, aqui, ó. Agora sim, eu sequei demais o pincel. Então, olha só. Tá vendo a diferença? Parece até outra cor, né? Quando você tem uma cor de sombra de sobrancelha que não pigmenta na tua pele, não tá pegando, a cor dela tá muito fraca, ela tá mais te estressando do que te ajudando, molha o teu pincel. O pincel não pode vir encharcado, ele tem que vir úmido, tá? Então dá uma limpadinha nele um pouquinho, por exemplo, no papel ou na mão mesmo, só pra tirar a gota d'água. Não é pra deixar ele encharcado, lembra? É apenas umedecido. E aí, vou dar um exemplo aqui pra vocês com o pincel molhado, tá? Vou molhar de novo aqui. Vou pegar aqui a sombra e vamos supor que você tem uma falha na sobrancelha, que nem eu. Olha aqui, tá vendo que aqui eu não tenho pelo? Eu não tenho pelo ali. Então, quando eu quero fazer uma sobrancelha mais perfeita, ou eu molho o meu pincel, ou
tem bastante base aqui embaixo e corretivo e automaticamente vai fazer a sombra pegar mais. Mas se não der certo só com a base e o corretivo que tá embaixo, molha o teu pincel, porque olha aqui o que vai acontecer. Tá vendo? Eu fiz só um traço pra você ver, agora eu vou preencher ela toda aqui, ó, no final. Olha ali como eu consegui deixar ela mais escura. Olha, tá muito mais escura que lá no outro canto. Depois que secar, eu vou pentear, né, pra não deixar ela tão escura assim. Aqui em cima também tá falhado, ó. Tá vendo? Então, usa o teu pincel molhado quando a tua sombra tá muito clara, muito fraca, não tá pigmentando ou não tá pegando. Porque a sombra sempre precisa grudar em alguma coisa pra ficar no lugar. Se a base que tu usou é muito ralinha, ou já secou muito, ou tu usou muito pó, sem querer ali na área da sobrancelha também, na hora que tu for fazer os tracinhos não vai pegar. Então, tu precisa vir com o pincel umedecido. Isso funciona super bem. Eu uso isso muito nas minhas clientes. Muito, muito, muito. Praticamente, eu molho o meu pincel, eu umedeço o meu pincel praticamente para todas as clientes. O pincel umedecido com sombra vai fazer um efeito parecido do que qualquer outro produto molhado. Por exemplo, pastinha de sobrancelha, delineador para sobrancelha, gel de sobrancelha. Certo? Que são produtos muito mais pigmentados. Outra coisa, eu não consigo gostar de arquear ela, sabe? Aquele ângulo lá em cima, eu não me acostumei. Kim, se tu não te enxerga com isso, tudo bem, não tem problema. Por mais que eu te diga lá na tua análise, ou alguém te diga tem que arquear a sobrancelha, não tem que nada. Você tem que se identificar, certo? Então, logo, logo, nós teremos uma live aqui especificamente sobre o que o formato de cada sobrancelha representa. Existe sobrancelha arqueada e existe sobrancelha símbolo da Nike. São coisas muito diferentes. Arqueado, olha, tá vendo como essa minha sobrancelha está arredondada? Ela não tem aquela ponta, mas ela está arqueada. O que não pode acontecer, não é que não pode é muito forte, tá? Mas não é tão válido pra tua expressão, Kim. É quando a sobrancelha ela é assim. O arqueado sempre tem que estar aqui, ó. O que não pode acontecer é uma sobrancelha redonda assim, ó. Tô exagerando aqui, mas pra vocês entenderem. Na live que a gente vai falar sobre formatos de sobrancelhas e as suas características, os seus resultados nas nossas feições, vocês vão entender tudo bem direitinho sobre isso. Então, olha só. Existe o acento circunflexo ou sobrancelha da Nike e existe a sobrancelha arqueada sem ser demais. É bem diferente, tá? Então, eu vou ficar com as sobrancelhas diferentes aqui um pouquinho uma da outra, tá? Não deem bola. Todas as vezes que eu vou desenhar ela, um lado sai perfeito e outro errado. Gi, isso é muito, muito normal de acontecer. Muito. Então, a maior dica que eu vou te dar aqui é que normalmente a gente tem mais facilidade para fazer de um lado do que do outro. Ou porque num lado os pelinhos são mais perfeitos e no outro não tanto, tem mais falha, mais torta, é diferente, ou porque a tua mão de um lado vai de um jeito e do outro lado vai diferente, porque olha, tá mudando, certo? O ideal no mundo perfeito seria que a gente se maquiasse com as duas mãos. Olha só, o lado direito com a minha mão direita e o lado esquerdo com a minha mão esquerda. Só que a gente não consegue fazer isso. Existem pouquíssimas pessoas no mundo que são ambidestras, né? Eu acho que é assim que fala. Normalmente a pessoa é ou canhota ou destra, e aí você vai usar com aquela mão que você tem a mão dominante, você vai fazer de um lado e depois, ó, vai trocar a mão pro outro. A minha maior dica aqui, Gi, é que você comece pela mais difícil, com aquela que dá sempre errado. Troca, começa sempre pela outra. Outra coisa, faz um pedacinho de uma e faz um pedacinho da outra. Assim, ó. Se você começa fazendo que nem eu, por baixo, faz por baixo numa e faz por baixo da outra também. Aí você se olha, aí você faz o final, a cauda de uma, a cauda da outra. Isso ajuda bastante para quem tem muita dificuldade em deixar os dois lados, né, mais parecidos. Não sei fazer a minha sobrancelha, queria muito arquear e usar. Você precisa primeiro entender aonde você precisa mexer na tua sobrancelha. Normalmente, para arquear uma sobrancelha, a gente vai, então, uma sobrancelha que é mais reta, a gente vai fazer o ângulo primeiro, não só a ponta. O ângulo da sobrancelha precisa ser alterado. Então, a gente precisa fazer isso aqui, ó, na sobrancelha. Olha como é diferente fazer isso aqui, não vou fazer muito para não exagerar, isso aqui, tá? Do que desenhar uma ponta. Eu vou desenhar, eu vou ficar torta aqui porque depois eu vou tirar a maquiagem mesmo, eu não vou fazer foto hoje. O que eu não faço por vocês? Molhei o pincel, né? Porque eu não sou besta.
porque senão não ia pegar. Ó, ali eu fiz uma ponta na minha sobrancelha. Olha a diferença daquela pra essa. O arqueado da sobrancelha tem que começar aqui, onde a sobrancelha ela vai ficar mais inclinada. Aqui vai ter menos pelo, ou seja, vai ter essa voltinha aqui e não necessariamente uma ponta. Eu não vou conseguir desenhar a ponta embaixo aqui, porque não tem como, só se eu tirasse os pelos. Ou se eu desenhasse ia ficar muito tosco, não ia dar pra exemplificar pra vocês. E o ponto, então, mais alto dela aqui fora não precisa ser uma ponta, e nem ficou levemente arredondado, né? Porque eu acho que eu nem consigo fazer. Com corretivo eu vou conseguir. Não vai ficar bom? Não vai ficar bom, tá? Mas é pra vocês enxergarem o que eu considero errado, então. Agora sim. Cuidado, gente, pra não fazer isso aqui com a tua sobrancelha. Tu não precisa desenhar uma ponta. Sobrancelha arqueada não significa ter uma ponta. Alguém perguntou o que é o símbolo da Nike. Vamos lá? Vamos procurar. Isso aqui é o símbolo da Nike. É claro que aí seria ao contrário, seria assim, ó. Quando a gente fala símbolo da Nike, é uma sobrancelha muito artificial. É praticamente isso. Ela é muito angulosa. Como eu faço para a sobrancelha passar mais tempo? Sombra ou lápis? Para mim sempre vai ser sombra, tá? Não acho que... Na verdade, assim, ó, a durabilidade do lápis é muito parecida. Se for um lápis bom e se tu aplicou de uma maneira legal... Vocês viram no comecinho da live o que eu falei? Quem não tava aqui, escuta só. Eu fiz hoje a minha maquiagem às 9 horas da manhã. E a minha sobrancelha eu não mexi antes de entrar aqui ao vivo. Claro que agora eu já mexi, certo? Vocês viram aí que eu mexi algumas coisas, mas... eu não precisei retocar. Não precisei. E não precisa. Agora, se tu já tá fazendo ela muito falhada, muito fraquinha lá no começo da tua manhã, ela não vai durar até o final do dia mesmo, tá? Então, Fabiola, respondi o que é o símbolo da Nike, né? Outra pergunta. A Gisele também perguntou: minha sobrancelha é bem fina e eu não sei desenhar ela para ficar melhor. Vamos lá que eu vou te ajudar então. Para te desenhar, se a sobrancelha é muito fina, claro que tem que ver todas as tuas medidas, tem que ver aonde tua sobrancelha é fina, tem que ver se além de fina, se ela é reta, se ela é arqueada ou se ela é arredondada, mas realmente tu vai, ó, sair da onde tu tem pelo. Então eu vou pegar aqui, ó, um pouquinho de sombra. Os meus pelos começam ali onde eu comecei a marcar. Então, tu vai fazer isso aqui, ó. Tu vai desenhar pra fora, lá em cima. A mesma coisa se tu quiser. Então, dá uma olhada como isso aqui vai deixar minha sobrancelha mais grossa. Não vou fazer até o final, tá? Porque eu realmente só quero que vocês enxerguem. Então, se a tua sobrancelha é muito fina, tu vai fazer isso. Uma linhazinha, não precisa ser muito, tá? Uma linhazinha pra fora de onde você não tem pelos. Dá uma olhada. Muita coisa, né? A Maria perguntou como deixar o início bem mais claro. Tem duas maneiras de fazer isso. Primeira maneira, você usar o produto, né? Seja ele qual for, lápis, gel, tudo isso, né? Qual for. Não começar por aqui. Você vai deixar essa primeira parte aqui, o início da tua sobrancelha, por último. Preenche toda ela como precisa ser. Quando você chegar aqui no começo, limpa o teu pincel ou usa só o restinho de produto que tem nele e faz aí o desenho que tu precisa fazer. Eu, por exemplo, faço um tracinho por baixo e depois eu puxo pra cima. Tu pode, ó, inverter o teu pincel e desenhar os pelinhos, ou tu vai preencher ela toda, ou tu vai preencher só a falha, não sei. Mas deixa o começo por último, com menos produto. Outra coisa é que você pode, ó, fazer mais força aqui no começo. Você vai esfumar mais, tá? Mesma coisa aqui, ó. Se eu fosse esfumar mais no começo, então é isso que tu vai fazer. Esfumar mais a tua sobrancelha no começo. Agora, a outra maneira de fazer é usar duas cores diferentes. E sim, eu faço isso muito nas minhas clientes. Eu uso uma sombra mais escura pra cá e uma mais clara aqui no começo. Ou eu faço o seguinte, uso uma cor mais escura pra cá e na hora de fazer aqui, eu pego a escura e um pouquinho de uma sombra mais clara, faço uma mistura no meu próprio pincel. A Lu perguntou, na falta de gel, a sombra é melhor do que o lápis? Sim, Lu, na minha opinião, sempre sombra é melhor. É porque eu tenho mais habilidade com a sombra, é porque eu me identifico mais com a sombra. Não tá errado o lápis, mas tem aquela teoria, não se esqueça, né? Aquela teoria de que o lápis realmente faz, né? Entupir os poros e cair os pelinhos.
A Gislane perguntou, tenho que fazer a sobrancelha mesmo com micro? Gia, uma ótima pergunta essa. Se na hora que você faz a sua pele, você pegar, né, com a esponja sem querer não, você precisa encostar na sobrancelha, né, com a esponja ou com o pincel, com o lápis, com a mão, né, o corretivo ou a base, depois o pó também. Se apagar demais a tua sobrancelha, o que você vai fazer? Você vai pegar um cotonete, você pode molhar ele com água micelar, por exemplo, que é um demaquilante, ou até mesmo com água. Tenta sequinho também, vai que no teu caso dá certo, aí tira aquele produto, você vai acabar removendo então um pouquinho da base, do pó, do corretivo que ficou ali acumulado, e aí você vai enxergar se você precisa preencher ou não, tá? Se o teu desenho com a micro já é bem perfeito, a cor já é bem perfeita, limpar a sobrancelha vai ser o ideal. Se você precisa, mesmo com a micro, fazer algum tipo de ajuste, o que é bem normal acontecer, aí você vem e faz qualquer ajuste que precisar. Beleza? A Lívia perguntou, Tami, tem como deixar a sobrancelha redonda? Não gosto quadrada. Com certeza, Lívia. Eu acho que antes, né, que a gente tava conversando aqui, você já viu que tem como deixar ela mais arqueadinha e arredondada, sem deixar ela nesse desenho aqui, ó, assim, ó, redonda, certo? Lembra que o ponto alto da sobrancelha sempre deve ser lá na diagonal. Então, o ponto alto de uma sobrancelha redonda também tem que ser aqui. Então, a sobrancelha ela pode ter linhas arredondadas, não precisa ser assim, ó, quadrada, certo? Mesmo assim ser arqueada. Dá pra fazer isso com a sobrancelha? Sim, dá. E, na verdade, pra mim, né, na minha opinião, é a melhor. Minha sobrancelha me deixa com cara de brava. Eu sou um amor. Gláucia, vamos ter que dar um jeito nessa sobrancelha. Não tem porquê tu passar pras outras pessoas brabeza se você não é braba. Ou se você não quer passar isso pros outros. Não faz sentido. O que faz uma sobrancelha? Vou entrar aqui rapidamente. O que faz você ficar com cara de brava? Sobrancelha muito próximas. Vai te deixar assim, ó. Tá? Sobrancelhas muito escuras no início, da mesma cor também, tá? Toda ela da mesma cor. E sobrancelhas que fazem isso aqui, ó. Vou desenhar de um lado pra vocês verem. Sem querer. Sobrancelhas que fazem uma certa ondulação sem querer, porque tá. Presta bem atenção aqui, sem olhar essa, tá? Sem olhar o desenho que eu fiz. Olha o que a sobrancelha faz quando a gente faz cara de brava. Ainda bem que eu não tenho botox, né? Porque aí eu consigo fazer isso pra vocês. Então, ó. Olha o que a sobrancelha faz. Ela faz umas ondas. Porque a gente mexe a nossa expressão. Se tu já deixa a tua sobrancelha com onda, seja em cima, embaixo, no final, automaticamente tu já vai ficar com essa feição de brava também. A sobrancelha precisa ser retinha, mesmo se a tua sobrancelha for redonda. Olha só, uma coisa é você fazer um desenho redondo da sua sobrancelha, vou ter que fazer assim, tá? Uma coisa é você fazer o desenho da sua sobrancelha redondinha, né, arredondada assim, ó. Só que uma linha contínua. Outra coisa é você fazer ela tremidinha, tá? O tremidinho não é legal pra nossa feição. Um beijo no coração de todas vocês. Obrigada pela companhia. Tchau!